Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura e do novo canal no YouTube Liana Ribeiro Modelagem. Então, primeiramente, eu quero agradecer aos meus mais de 6.000 seguidores lá na minha página do Facebook e queria agradecer também a quem já está se inscrevendo, curtindo meus vídeos e compartilhando meus vídeos novos lá no meu canal novo Liana Ribeiro Modelagem, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Bem, o vídeo de hoje, ele vai ser um daqueles vídeos sobre materiais, né? E o material que eu vou falar com vocês hoje foi um que eu adquiri, chegou ontem, né, na verdade, que é esse kit de réguas que vem da China, né? Então, nós vamos conversar sobre ele agora. Mas, Juliana, você não disse que não ia comprar mais nenhuma régua, que você já tinha todas as réguas que você gosta? Sim, eu falei. Eu falei sim, que eu não ia mais adquirir nenhuma régua, porque eu já tinha todas as réguas que eu queria. E é verdade, mas como esse kit já era um kit que eu vinha paquerando há muito tempo, só que ele era muito caro, porque o dólar tá caro, né? Então, como é da China, importado, então o valor estava muito alto e eu ainda teria que pagar frete, então ficava uma coisa assim bem absurda mesmo o valor. Só que acho que foi no final do mês passado, né, que eu comprei, eu encontrei por um preço muito mais em conta. Então é sobre isso que eu vou conversar com vocês, né? Quanto que eu paguei, esse kit, ele tem 3 versões, né? Tem esse aqui, que é o kit de 6 peças, aí tem o kit de 7 e tem o kit de 10. Esses são os que eu sempre vejo em propagandas, né, dos sites. Kit de 6, de 7 e de 10 peças. Um desses 3 kits você não deve comprar de jeito nenhum. Então, quem ficar comigo até o final do vídeo vai ganhar essa informação de bônus, de presente, tá? Qual desses 3 kits que você não deve comprar de jeito nenhum? Bom, então eu peguei aqui minha anotação, vou dar o preço certinho que eu paguei por esse kit, tá? Esse kit é o de 6 peças. A gente está em agosto de 2021, tá? Então esse valor é dessa época. Se você estiver vendo o vídeo em outra época, o valor pode estar diferente, né? Então eu paguei, na verdade, R$ 55,23, mais o frete, claro, né? Então, quando eu vi esse valor de R$ 55, vou arredondar, eu pensei, agora está um preço justo para o material, eu imaginei. Porque aquele kit que eu falo que é bom a gente ter, aquele kit de MDF que eu já mostrei aqui no canal, ele é um kit com 4 peças, é de MDF, que não é um material assim tão confiável, né? Como eu falei, com o tempo ele pode empenar, não pode molhar, se molhar estufa, né? E, e ele não é transparente. E o valor dele, nessa época que a gente tá por volta de R$ 25. Você consegue encontrar ele por R$ 25 esse kit. Então, um kit que vem com 6 peças é de material transparente, é flexível, que o anúncio diz que ele é flexível, né? Com isso se torna mais resistente, né? Para evitar quebra. Por R$ 55 eu achei muito justo o valor. Então aí eu achei que começou a valer a pena adquirir esse kit, principalmente no meu caso, né? Que é um kit que eu tenho régua, eu tenho outras réguas, né? Mas com esse valor de R$ 55 eu comecei a pensar, não, eu acho que vale a pena, até como investimento para o canal também, né? Eu comprar e mostrar aqui no canal. Então eu fui e comprei o kit, né? Eu comprei o kit pelo site da Americanas, porque
já há algum tempo que eu prefiro não comprar mais com esses sites diretamente da China, tá? Porque vários produtos demoraram muito para chegar, né? Teve uns que realmente não chegaram, então eu só comprava assim coisa bem baratinha que se não chegasse o prejuízo não era tão grande. E essas réguas não eram tão baratas assim, né? Então, mas aí com a Americanas, eu já me senti mais segura de comprar, né, mesmo sendo um pouco mais caro. E aí a Americanas é que ia ter que se virar para me entregar, né? E com a Americanas tudo é mais fácil de você, né, reclamar, resolver seu problema. Então eu tomei coragem, comprei mesmo sendo da China, porque eu comprei pelo site da Americanas nesse valor. Então, como eu falei, na continuação, eu vou falar sobre como ela veio embrulhada, vou mostrar kit peça por peça, vou mostrar as coisas que cada régua tem. E aí no final, como eu falei, eu vou dizer qual kit que você não deve comprar, qual que realmente não vale a pena, tá bom? Então vamos lá. Bom, então como eu falei, primeiro eu vou falar sobre como ela veio embrulhada, tá? Elas vieram e simplesmente num envelope plástico, tá? Sem nenhuma proteção a mais, plástico bolha, não veio, tá? Ela veio só no envelope plástico. E aí cada uma delas tinha uma capinha, assim, cada uma delas veio numa capinha. Elas vieram dobradas, literalmente, tanto que ela ainda tá um pouco empenada, tá vendo? Já diminuiu a empenação, porque eu botei ela assim em cima da mesa, coloquei um caderno pesado e aí já melhorou bastante. Então, tem até uma youtuber que falou que depois de deixar um tempo assim no peso, ela fica retinha, sem problemas. Eu acredito que sim. E o mesmo vindo, né, só num saco plástico, dobrada praticamente dentro do envelope plástico, mesmo assim ela veio totalmente sem defeito, tá? Ela tá toda certinha, não tá estalada, muito menos quebrada, as pontinhas estão perfeitas. Então, apesar dela não vir assim com tanta proteção no embrulho, mas ela veio perfeita sem nenhum problema. E como eu falei, cada uma delas tinha uma capinha separada, tá? Eu não fiz o unboxing totalmente, mostrando para vocês o embrulho, mostrando tudo mesmo, assim, desde do zero, por causa da pandemia, né? Eu ainda estou mantendo uma higienização do que vem da rua, então eu quis assim eliminar mesmo a embalagem externa e ficar só com a parte interna mesmo, que já estava um bom tempo ali embrulhadinha, então estava limpinha, né? Mas por isso que eu não fiz o unboxing do zero, porque eu quis logo eliminar a embalagem exterior, tá? Mas foi assim que veio, no envelope plástico, cada uma separada numa capinha e veio dobrada, né? Mas perfeito, tá tudo perfeitinho, sem defeito nenhum. E esse problema dela tá um pouquinho empenada porque ela veio dobrada, já uma youtuber disse que é só manter um tempo no peso que ela estica novamente, tá? E realmente hoje já tá muito melhor. Então vamos continuar. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês as que são assim réguas mesmo, né? Como se fosse uma régua padrão, tá? Então vieram duas réguas assim, né? Nesse formato mesmo de régua. Uma coisa que eu quero destacar logo é que em alguns lugares essas réguas do kit são vendidas separadamente. Até eu acredito que seja por isso que cada uma delas tem a sua capinha. Então, muitas funções se repetem. Tá? Tem funções que tem numa régua que vai ter em outras repetida, tá bom? Então, assim, vocês vão ver eu falando, olha, a régua tem isso. Aí, depois, quando eu mostrar a outra, a régua tem a mesma coisa. É porque elas são vendidas separadamente também. Então, vai acontecer de ter
funções repetidas, tá? Em cada régua. Isso você também é bom levar em consideração, né? Caso você decida comprar o kit, que vai ter coisas repetidas, tá bom? Bem, essa primeira régua é a maior que vem, ela tem 55 centímetros. Essa régua, eu acho que é melhor eu botá-la na capa, né, para vocês conseguirem ver os detalhes. Então, vou botar as réguas na capinha. Bom, então botei ela na capa, que aí eu acho que fica mais fácil de visualizar com fundo branco, né? Então, como eu falei, ela é uma régua de 55 centímetros. Ela é um pouquinho menor do que a régua que eu costumo usar nas minhas aulas, né? A régua que eu uso tem 60, essa aqui tem 55. E ela é muito parecida com a minha régua, que eu uso muito, que eu gosto muito, tá? Então, é uma régua que eu recomendo, essa daqui. Ela é toda quadriculada, tá vendo? Ela é toda em meio centímetro. E ela ainda tem aqui as divisões milimétricas, aqui também tem. E eu já testei, tá? Comparei com a minha outra régua e as medidas estão corretas, tá? Porque essas peças não passam pelo Inmetro, né? É material importado. Então, eu fui testar. Eu testei a qualidade da medição dela e estão exatas, tá bom? Então, isso também é um ponto positivo. Então, aqui ela é toda quadriculada de meio centímetro, como eu falei. Aqui embaixo, ela tem a marcação de polegadas, que a minha não tem, a minha é só em centímetros. Aqui é polegadas, só que assim, você tem que virar para o avesso, agora não vai aparecer, né? Mas assim, desse lado você consegue ver os centímetros. Para você visualizar bem as polegadas, você tem que virar a régua pelo avesso, tá? É no avesso que aparece a numeração dela em polegadas. Mas aqui a gente não usa, né, as medidas em polegadas para modelagem. Mas como é uma régua internacional, né, para ser exportada, então é legal ter as duas medidas que são usadas, né, no mundo. Vamos ver alguns detalhes aqui. Aqui ela tem um transferidor, né, ela tem um transferidor, e aqui tem uma linhazinha, que é a marcação de 45 graus, que é a marcação para você traçar o fio no viés. Tá? Então, com essa régua, você traça o fio no viés para na hora de botar o molde no tecido, ele ficar na posição certa do viés. Então, a minha também tem essa opção. Uma outra particularidade dessa régua que eu achei bem legal é que ela é o que eles chamam de zero centering. Deixa eu ver se eu acho aqui o zero, achei. Ela tem essa opção de zero centering, que é zero no centro. Não sei se vocês vão conseguir ver um zero aqui bem pequenininho embaixo do 20 centímetros. Então aqui a gente tem o zero, aí daqui para cá vai aumentando até 20 centímetros e daqui para cá vai indo até 20 centímetros também. Então a gente aqui tem 0, 1 e 1 do outro lado. É 0, 2 de um lado, 2 do outro. Isso não é uma coisa assim muito necessária, mas até que é legal. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer a manga, igual eu fiz na última aula, né? Precisei fazer a manga. Eu queria botar 11,5 de um lado, 11,5 do outro, da linha do fio. Aí eu peguei a fita métrica, marquei 11,5 de um lado, peguei a fita métrica e marquei 11,5 de outro. Com essa régua eu posso colocar o zero centro, né, na linha do fio e botar 11,5 para cá, 11,5 para lá. Não é uma coisa assim que, você não vive sem. Mas já que tem nessa régua, é uma opção bem legal. Essa opção do zero centering, né? O zero no centro. É bem legal também. Deixa eu ver aqui uma outra característica dessa régua. O nome dela é régua numeral multifuncional, é o nome dessa régua. Agora, ela tem aqui duas tabelas que estão em chinês. Então, infelizmente, não tem como eu saber o significado dessas duas tabelas.
Eu até entrei em contato com uma conhecida que é chinesa para ver se ela pode me ajudar na interpretação dessas informações. Eu ainda não obtive resposta dela, mas se ela puder me ajudar nessas informações que estão em chinês, aí eu passo para vocês talvez num próximo vídeo. Então essa foi a primeira régua, que é em formato de régua mesmo. Gostei dela, ela é muito parecida com a minha mesmo. Então, se você não tem uma régua tipo a minha, toda quadriculada, esse kit é legal que vem essa régua muito boa. E tem aquela história do zero centrado, né? O zero no centro, que também é bem legal. Então, vamos continuar. Bom, agora é a outra régua que vem. Botei ela na capinha também para vocês conseguirem ver alguma coisa nela. Essa régua ela é um pouco menor, ela tem 46 centímetros, não, 45 e meio. Ela tem um pouco mais de 45,5, porque ela tá mais centrada na marcação de polegadas, né? Então, na marcação de polegadas, ela tá bem certeira. Aí, quando chega aqui na marcação de centímetro, é um pouquinho mais do que 45,5, não chega a 46 centímetros. É só por curiosidade, né? Para quem não sabe essa diferença de polegada para centímetro, uma polegada equivale a 2,54 centímetros, tá? Então, como ela está centrada nas polegadas, aí aqui nos centímetros não chegou até o 46 centímetros, ficou com um pouco mais de 45,5. Algumas características dessa régua, tá? Essa régua aqui, ela é uma régua métrica e de polegadas, né? Ela tem os dois, aqui em cima é polegada, aqui embaixo é centímetros, e aqui ela tem a divisão de 16 avos, né? Então, o que significa isso? Aqui ela é toda dividida até 8, né? 8 quadradinhos, cada polegada aqui está dividido em 8 quadradinhos. Só que esse primeiro quadradinho aqui, ele ainda é dividido por 4. Então, por isso que aqui a gente tem dizendo que uma polegada é dividido por 16 partes, né? Então, pode ser dividido aqui por 16 partes usando essa medida. Eu, sinceramente, não sei para que serve essa divisão. Se alguém souber, deixa nos comentários, por favor. Então, durante todo esse vídeo, eu vou pedir isso. Alguma informação aqui dessas réguas que eu não entenda para que serve, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários quem souber. Mas aí fica a dica, essa régua faz isso, tem a divisão, né, de uma polegada em 16 partes. Ela também tem, como eu falei, a repetição, né? Ela também tem o transferidor e a linha de 45 graus do viés. Então, como eu falei, elas são vendidas separadamente, então tem funções que vão se repetir. Essa também tem a função do viés. Ela também tem a marcação do zero no centro, tá? E aí, como essa é de polegada e métrica, assim, o objetivo dela é ser esse mesmo, o zero centrado, marcado aqui, está em polegadas, tá? Aí zero tem um de um lado, um do outro, mas é uma polegada. Se você quiser partir do zero em centímetros, você tem que seguir essas linhas aqui, as linhas estão em marcações de centímetros, tá? A numeração vai estar na medida de polegadas. Então, essas são as funções dessa régua. Ela tem marcação aqui de margem de 1 centímetro também, que é legal para fazer margem de costura. E ela tem aqui, nessa primeira medida, uma medida, se não me engano, de 2,5 milímetros, tá? Então, talvez essa medida aqui seja... ela não chega a meio centímetro, tá? Então, ela é por volta de 2,5
milímetros, tá? Então ela tem essa marcação primeiro aqui e depois ela tem a marcação de 1 centímetro. Essa marcação de 1 centímetro na régua é excelente para fazer as margens de costura, tá? Então eu acho que com essa régua eu já falei as características dela. Vamos para a próxima. Bom, então agora eu vou começar a falar das curvas, tá? Vieram 3 réguas de curva. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa aqui menor, que ela, aqui a gente conhece essas curvas todas como curva francesa, né? Mas o nome dessa curva aqui é curva em vírgula, né? Ela tem o formato de uma vírgula. Mas aqui a gente conhece mesmo ela como curva francesa. Então, quais são os destaques dessa curva? Essa curva, ela é toda graduada, tá vendo? Ela tem as marcações de centímetro em toda a curva. Ela é muito boa para decote, para cava, para gancho, né? Até por ela ser menorzinha, você consegue fazer esses desenhos mais delicados, os desenhos menores, né? Essa medição assim na curva, normalmente as réguas aqui disponíveis não têm essa medição assim também na curva. Eu tenho curva assim com medição que é do método modelagem industrial brasileiro, tá? Eu já mostrei essa régua em curva aqui no canal. Então, até hoje, foi a única régua em curva aqui do Brasil que eu vi com numeração. E essa tem também, ela tem numeração aqui por cima, ela tem numeração na curva de dentro, tá? E um detalhe dessa curva, que a minha, que tem medida, não tem, é que ela tem margem de costura tanto de meio centímetro como de 1 centímetro na curva. Eu, quando preciso marcar margem de costura em curva, eu acabo preferindo ir na fita métrica, aí põe 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, até acabar a curva. Aqui já dá a margem de costura de meio centímetro, que é para overlock, e de 1 centímetro, que é para tecido plano. Então, assim, achei bem legal essa gradação aqui para você poder fazer margem, que normalmente as réguas de curva não têm. Então é um diferencial muito legal nessa régua. Outro detalhe que ela tem são aqui uns gabaritos de círculo com medidas, né? Tem aqui 1,5. Aí não dá que agora é pelo outro lado da régua. Então não vou conseguir ler, que eu teria que virar a régua para conseguir ver. Mas aqui tem os tamanhos de círculo que eu usaria para fazer as marcações de botões, aonde eu quero no molde o botão e o tamanho que eu quero do botão. Então ali na modelagem você põe a distância certinha, desenha os botõezinhos e aqui já tem esse gabarito para fazer os botões. A outra curva que vem é uma curva maior, que aqui também é conhecida como curva francesa, tá? Mas essa aqui ela não vem com um nome específico para ela não, tá? Então o que é legal nessa curva grande? Ela serve como curva de alfaiate nesse canto, porque ela tem uma curva leve, né, para fazer lateral de calça, lateral de saias, né? Então ela tem essa curva aqui que serve como curva de alfaiate. Ela tem a curva aqui normal, né, como eu falei, igual a outra, como se fosse a curva francesa. Ela também tem marcação, né, por toda a curva. Ela também tem a numeração aqui que vocês podem ver. Deixa eu esticar o plástico. E ela tem a marcação de 1 centímetro também na curva. Como eu falei, as informações se repetem nas réguas. Agora, essa régua maior de curva, ela não tem a margem de meio centímetro, como a pequena tem. A pequena tem a margem de meio centímetro. A grande não tem, só tem a margem de 1 centímetro.
Mesmo assim é legal, ela tem margem de 1 centímetro por toda a curva. Um detalhe legal nessa curva é que ela também tem uma régua, tá? Ela tem uma régua aqui de 23 centímetros, é uma régua pequena, mas já é alguma coisa, né? Ela tem uma régua nela própria, que também é dividida aqui em 1 e 2 centímetros. Ela não é dividida de meio em meio como a outra, mas a cada 1 centímetro ela é dividida. E aqui ainda tem o pedaço que está todo dividido em milímetros, tá? Então, também é uma característica legal dessa régua, ter a curva e também ter uma reguinha aqui para um quebra-galho. Às vezes você já está fazendo a curva, aí você quer, tipo, sabe para que isso aqui pode servir bem? Eu, quando faço decote, eu gosto de dar um esquadro ali de 1 centímetro para não acabar ficando um bico aqui no meio do decote. Então, às vezes eu dou um esquadrozinho assim na pontinha de 1 centímetro ou meio centímetro para depois traçar o decote. Então, dá para fazer isso aqui, porque ela tem a linha, então dá para fazer um esquadrinho de 1 centímetro, aí pega a parte da curva e faz a curva. Achei legal nesse ponto. Outro detalhe que se repete novamente é a questão do transferidor e a linha de 45 centímetros do viés. Outra coisa que se repete são alguns gabaritos de círculo. Aqui também tem um círculo aqui, outro aqui e outro aqui. Então, isso também é repetido. Tem uma marcação aqui de um oval. Aqui tem um furinho. Assim deu para ver, não deu? Tem um furinho aqui oval, um gabarito oval também. Eu não sei para que eu nunca precisei usar nenhum desenho oval na minha modelagem, tá? Então, se vocês souberem na modelagem para que a gente poderia usar esse gabaritozinho oval, também pode deixar aí nos comentários. Outra coisa que se repete nessa régua é aquela tal tabela, que eu não sei o que significa, né? Mas se eu conseguir descobrir com essa minha amiga, eu passo para vocês. Mas a informação da tabela se repete nessa curva. E aí vem essa curva aqui em formato de gota. Essa daqui, gente, é a que eu menos imagino para que seja. Essa eu realmente não tenho ideia. Mas eu vou passar para vocês as características. Fora que ela tem muita coisa em chinês. Ela já tem várias informaçõezinhas em chinês que aí eu não tenho como saber. Mas, por exemplo, desse lado aqui da curva, o zero começa aqui. Pega o zero daqui e tem a medição para lá. Desse lado aqui, o zero começa mais para cá. Ele não começa aqui no centro. Ele começa já bem mais avançado. E aí tem o resto da medição até em cima. Então, se alguém souber por que disso, por que o zero começa aqui de um lado e para o outro lado ele começa mais para dentro, pode deixar aí nos comentários também. Aqui tem alguns gabaritos que pode ser interessante para algum. Eu nunca uso esse tipo de gabarito, mas a gente tem alguns gabaritos aqui, né? Algumas formas. Tem aqui um círculo também. Tudo com medida, tá? Todos esses gabaritos que tem aqui, ele tem a medida que fica o tamanho dele original no papel. Agora sim, uma coisa aqui que eu tenho certeza que eu sei sobre o que é, são esses gabaritos aqui de casa de botão. Tá vendo aqui? Aqui tem uns gabaritos de casa de botão, olha. Então, para você desenhar as casas de botão e tem a medida dele também direitinho, de acordo com o botão que você vai usar. Então, aqui tem os desenhos para fazer as casas de botão. Então, isso acho que é a única coisa realmente que eu sei dessa régua. Outra particularidade que tem nela é que ela também tem margem de 1 centímetro vazado, né? Aqui tem um buraco, tá vendo? Mesmo para você traçar margens, né? Então, ela também tem as margens de 1 centímetro, mas não é pintada, né? É com um buraquinho mesmo vazado para você
desenhar. Então assim nós terminamos a parte das curvas, que vem 3 réguas de curva, tá bom? Bom, então agora eu vou para a última peça do kit que tá faltando mostrar para vocês. Deixei ela para o final porque ela é que era a régua que eu estava mais interessada no kit, tá? Porque ela é um esquadro, né? Então você consegue fazer a linha em esquadro, mas você também consegue medir a linha que você está esquadrando. E ela é toda quadriculada de meio centímetro, como a minha régua que eu mais gosto, né? Então ela tem toda essa marcação, o que dá para esquadrar e medir ao mesmo tempo. Aí tem a repetição novamente aqui da marcação do fio no viés em 45 graus, é uma repetição dos outros. Tem aquela tabela novamente, aquelas 2 tabelas em chinês novamente. Aí o que é legal é que ela também serve como régua de alfaiate, porque ela tem uma leve curva, do mesmo jeito que as outras. A curva é numerada e também tem aqui a margem de 1 centímetro. Outra coisa que tem aqui que eu achei bem legal é essa curva aqui, que é para cava, serve para decote, para gancho. Então, nesse mesmo esquadro, você também tem uma curva mais acentuada, bem parecida com a curva francesa, né? Para trabalhar. Então, se você tiver só esse esquadro aqui, você já consegue fazer muita coisa, né? Ela é esquadro, é régua também, toda numerada, toda dividida, e ainda tem essa curva mais acentuada um pouquinho para decotes, ganchos e cava. Ela tem alguns gabaritozinhos também, olha, tem um gabarito de um retângulo aqui, tem um gabarito aqui de 1/4 de circunferência, com a medida interna e a medida externa. Se alguém souber para que servem esses gabaritos e puder me dizer nos comentários, eu agradeço. Aí tem a repetição dos gabaritos de círculo, né, para os botões. Como eu falei, as informações se repetem, né, no kit. E aqui tem o oval também, tá? Que eu também não sei para que serve esse gabaritozinho aqui no formato oval, tá? Todas essas informações que eu estou dizendo que eu não sei para que serve, se vocês puderem me ajudar deixando a informação aí nos comentários, eu agradeço, que aí de repente eu faço um outro vídeo com essas informações, né? Bom, agora vem a dica bônus de final de vídeo, né? Como eu falei lá no começo, quem ficasse comigo até o final, quem me apoiasse até o final, ia ganhar uma dica de presente, né? Muito obrigada por assistir o meu vídeo até aqui. Então, a dica era como escolher, né, entre os kits de 6, de 7 ou de 10 peças, e que um deles você não deve comprar de jeito nenhum, né? Bom, esse kit de 6 peças é o mais barato, claro, e vem essas informações que eu passei para vocês. E eu não me arrependi de ter comprado esse kit de 6 peças. Na verdade, na minha opinião, é o kit ideal, tá? Então, se você for escolher, eu acredito que esse de 6 peças é que realmente é o que vale a pena. Porque vocês viram que as informações se repetem muito nas réguas? Então, assim, entre o de 6 peças e o de 10 peças, eu penso assim, será que também não vai vir muita coisa repetida, né, no de 10 peças? Então, assim, eu prefiro o de 6 peças entre os 3 mesmo. Agora, qual que você não deve comprar de jeito nenhum? O de 7 peças, tá? O de 7 peças você não deve comprar, porque o de 7 peças não vem 7 réguas, tá? Ele vem essas mesmas réguas que eu mostrei para vocês, ele só vem 6 réguas.
Por que que ele diz que é um kit de 7 peças? Porque vem uma carretilha junto, tá? E, primeiro, a diferença de preço entre o de 6 peças e o de 7 peças é uma carretilha muito cara, sabe? Só por causa da carretilha, a carretilha é muito cara, vendo por esse lado. E eu acho que a carretilha não é de muito boa qualidade, porque em um dos vídeos, né, de youtubers que eu vi falando sobre esses kits, a carretilha veio com defeito, tá? Então, assim, eu não recomendo mesmo de jeito nenhum comprar o set de 7 peças, porque você vai ter essas réguas e uma carretilha de qualidade duvidosa e muito cara, tá? Aí você me pergunta, Liana, e o de 10 peças, vale a pena comprar? Então vamos falar sobre o de 10 peças. O de 10 peças, ele não vem 10 réguas, ele vem 8, tá? Ele vem 8 réguas no kit de 10, tá? Então, assim, vem algumas réguas a mais, claro, mas como vocês viram, pode vir muita informação repetida, né? Se no de 6 a mesma informação aparecia em várias réguas, imagina no de 10, que são 8 réguas, as informações vão se repetir. E por que que eles dizem que é de 10 peças e não 8? Porque vem também a carretilha e um aramezinho que vocês estão vendo aí na imagem, que eu não sei para que serve, tá? Então, vem essa peçazinha aí que vocês estão vendo na imagem, que eu pessoalmente não sei. Se alguém sabe para que serve essa 10ª peça do kit, por favor, também deixa aí nos comentários, né? Então, assim, o kit de 10 peças não é tão ruim, porque ele vem com 8 réguas, né? E não 6, ele vem com 8. Mas eu tenho minhas dúvidas se vão valer a pena essas 2 peças, essas 2 réguas que vêm a mais. E a carretilha é aquele caso, né? É de qualidade duvidosa. Então, assim, sinceramente, eu também não compraria o de 10, até porque ele é bem mais caro. E o de 7 peças, como eu falei, não comprem mesmo, não vale a pena mesmo. Então, esse é o kit que eu disse lá no começo, que vocês não devem comprar de jeito nenhum. Não comprem de jeito nenhum o de 7 peças, tá bom? E eu recomendo o de 6, não é que o de 10 seja ruim, né? Mas eu recomendo mesmo esse de 6 peças, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, de terem visto esses kits sendo mostrados, né? Eu tentei dar o máximo de detalhes possível, que eu sabia já as informações, né? Mostrei as coisas que tem, mas que eu não sei para que elas são usadas, eu não uso alguma daquelas funções das réguas, mas eu mostrei que tem lá, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.